Estamos entrando agora na nomenclatura de compostos orgânicos, parte 5, ramificação, e para isso é importante a gente saber pelo menos o nome dos radicais orgânicos mais utilizados. Claro que você não tem que decorar todos, né? Não tem porque você vai, na medida que você vai utilizando, você vai memorizando aqueles que você mais utiliza. Não é uma questão de decorar todos, é apenas memorizar os mais utilizados. A gente vai recorrer nessa aula, nessa videoaula, a essa tabela, a essa folha aqui com esses radicais. O primeiro passo, como a gente viu na parte 4, é descobrir a cadeia principal. E como é que descobre a cadeia principal? Então vamos lá. Precisa saber quem é a cadeia principal. Cadeia principal. E como descobrir quem é a cadeia principal? Primeira coisa é função. Então a gente vê função, insaturação. Então vamos anotar aqui, ó. Função. Depois a gente vê a insaturação. Depois que a gente vai ver maior número de carbonos. E, por último, a gente veria o maior número de radicais. Radis. Aqui não ficou muito bom aqui. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Radis. Tá? Maior número de radicais. Função. Mas a função que nós estamos estudando é sempre a mesma. Até a parte 5 ainda estamos na mesma. Que é qual? Hidrocarbonetos. Logo, função não vai nos ajudar a descobrir a cadeia principal. Insaturação, também não estamos aqui vendo compostos insaturados, ou seja, todos são saturados. Logo, também não vai ajudar. Então, a gente vai ter que ver o maior número de carbonos e depois, se empatar, como a gente viu na parte 4, a gente desempata pelo maior número de radicais. Então, vamos lá. Aqui na horizontal eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, 5 carbonos. Se eu quiser dobrar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Empatou, maior número de carbonos. Mas na horizontal eu tenho 5 carbonos e 1 radical. Dobrando aqui, vindo da direita para a esquerda e dobrando, eu também vou ter 5 carbonos e 1 radical. Percebe que tanto faz assim, nessa horizontal, ou seja, traçar uma reta aqui na horizontal, ou você pegar da direita e fazer essa curva, tanto faz. Eu vou escolher traçar a reta. Então, essa aqui vai ser minha cadeia principal. Vamos lá. Não é sempre que a gente vai fazer dessa maneira que eu estou fazendo aqui. Traçando, descobrindo quem é, destacando desse jeito. Daqui para os próximos a gente já não vai se preocupar muito. Porque nós precisamos numerar a cadeia. A gente numerou na parte 3, na nomenclatura parte 3, para compostos cíclicos. A gente numerou para insaturados também, se eu não me engano, na parte 2. Mas precisa numerar também para ramificados. Por quê? Porque eu preciso saber onde que está o meu radical. O meu radical. Em que posição o meu radical está na cadeia principal? Onde que ele está? Eu preciso numerar. E para numerar tem regra também. Então, numeração. Tem regra para numerar também. Então, função, a gente começa primeiro pela função. Depois a gente vai ver insaturação.
A gente vai ver depois ordem de complexidade dos radicais, ordem, complexidade dos radicais e por último a gente vai ver a menor soma da posição dos radicais. Olha só. Então, função, de novo, não vai alterar nada, porque nós estamos vendo a mesma função, não vai nos ajudar a diferenciar. São todos hidrocarbonetos. Em saturação, eles não são insaturados, esses que nós estamos vendo. O que seria a ordem de complexidade do radical? A ordem de complexidade é o seguinte. Nós temos aqui alguns radicais. E percebe como vai aumentando? Ó, metil, um carbono. Etil, 2 carbonos. Propil, 3. Então existe uma ordem de complexidade, está aumentando aqui, ó. O meu etil é maior que o metil. O meu etil vai ser menor que o propil, N-propil de cadeia normal, mas a gente chama só de propil mesmo, que é mais rápido, que vai ser menor que o butil, que seria menor que o fenil e assim vai. Então, vai aumentando, ó, do menor para o maior. Metil menor que o etil, menor que o propil. Esse N aqui seria de cadeia normal. Depois nós veremos mais por que tem o I de iso. Quando a gente utilizar, a gente vai ver. O S de sec, o T de terc, iso de novo aqui para butil. Então tá. Cadeia normal, né? Esse N aqui, na verdade, vocês devem lembrar da classificação das cadeias carbônicas. A cadeia que não tem ramificação é chamada de normal, por isso que ele recebe esse nome aí de N, de cadeia de N-propil. Lá em classificação das cadeias carbônicas, a cadeia que não tem ramificação, né? Que é aberta, fechada, saturada ou insaturada, homogênea, heterogênea, normal ou ramificada. Então, menor soma da posição dos radicais, caso tenha mais de um. Só que aqui só tem um radical. Que radical é esse? Vamos ver aqui. É o metil. Esse radical é o metil. Olha aqui. Vamos anotar então. Esse aqui é o nosso metil. O que a gente precisa numerar? Ó, se a gente for numerar da esquerda para a direita, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5 e o radical fica na posição 2. Se a gente for numerar ao contrário, da direita para a esquerda, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5 e pegando da direita, o meu radical metil fica na posição 4. A gente sempre escolhe a menor numeração, então nós vamos ficar com 2. Olha o nome dele. 2 traço metil o nome da cadeia principal, 5 carbonos, ó, isso aqui é a cadeia principal. Cadeia principal. O nome da cadeia principal, eu tenho 5 carbonos. 5 carbonos, a gente lembra que é
pente, só ligação simples, ou seja, só saturação entre carbonos. An termina em O porque é hidrocarboneto. 2-metilpentano. Tranquilo. Vamos ver o próximo aqui. O próximo já complica um pouquinho mais. De novo, a gente tem que descobrir a cadeia principal. Como a gente está mexendo tudo com a mesma função, que é hidrocarboneto, e não tem saturação, a decisão vai estar entre o 3 e o 4, entre o terceiro e o quarto ponto, que é maior número de carbonos. Se empatar, a gente vai para maior número de radicais. Então, se eu for aqui na horizontal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E fico com 1, 2, 3 radicais. Tem 6 carbonos, já é uma opção. Se a gente dobra aqui, dessa vez eu não vou circular, tá? Se a gente dobra aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas eu fico com 1, 2 radicais, perde para aquele que tem 3. Se eu for mais longe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu fico com 1, 2, 3 radicais, 6 carbonos, dá no mesmo. Então, tanto faz na horizontal como dobrando aqui. Ok. Então, eu vou escolher essa aqui na horizontal, que até mais simples para a gente fazer, para não ter complicações. Eu fiz mais rápido porque a gente já viu isso lá na parte 4, a gente está na parte 5. Então, direto, 3 radicais, direto na horizontal. Dobrando bem aqui, também dá 3 radicais e 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 1, 2, 3 radicais. Mas eu vou escolher direto na horizontal, por uma questão de simplificar, não dificultar o aprendizado aqui, o nosso desenvolvimento. A numeração. A numeração é função, não vai mudar nada, é tudo hidrocarboneto, e saturação não vai mudar, porque estamos trabalhando com compostos todos saturados. É na ordem de complexidade dos radicais que a coisa vai pegar. Olha só, então vamos identificar primeiro que radicais nós temos. Esse aqui a gente já conhece, é o metil. Vamos circular por enquanto. Percebe que destacar a cadeia principal, a gente já não vai fazer isso mais, porque vai ficando para trás, é um conhecimento que a gente já adquiriu, não precisa ficar, né, ainda tocando nele. Se tiver essa dúvida, vai na parte 4, a gente está na 5. Mas radical a gente está vendo agora. Olha aqui, de novo, metil, ligado à cadeia principal, outro metil, outro radical metil. E um radical diferente desses dois aí. Vamos ver qual é esse. Esse aqui é esse. Está um pouquinho disfarçado, mas é o etil. Ele só está assim. Só está na vertical. É o etil. Então vamos anotar. Etil. Ordem de complexidade. É a hora de numerar. Sabe que o etil é maior que o metil. Ordem de complexidade vai aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, que seria o butil aqui. Bem aqui. Então, ordem de complexidade, eu vou começar a numerar por onde? Pela esquerda, que é onde está mais perto do metil. Se eu começar pela direita, pegaria 3, pegaria um número alto em comparação à esquerda. Se eu começar pela direita, ó, ia pegar 1, 2, 3. Vamos ver como fica, olha aqui. Pegando da esquerda, eu tenho 1, 2, ou seja, o meu radical mais simples, o menos complexo, pega a menor numeração. 2, 3, 4, 5, 6. Estou numerando a cadeia principal. Se eu inventasse de numerar pela direita, olha o que iria acontecer. Pegando pela direita. 1, 2, 3. Olha só. O meu radical menos complexo, o mais simples, é pegar um 3. Aí continuando. 4,
5, 6. Ok. Então a gente já descobriu qual a melhor numeração nesse caso a ser feita. Vamos escolher pela esquerda. Então tá bom. Então eu tenho, vamos anotar agora. Eu tenho, ó, escolheu essa. Tenho metil, eu tenho nas posições 2, na posição 2 e na posição 4. Olha só, vou colocar aqui. Eu tenho 2,4. Como eu tenho 2 metil, então dimetil. Esse di aí é de 2 mesmo. De 2. Está dizendo que eu tenho 2 metil. Um na posição 2 e outro na 4. Olha aqui, ó. Um na 2, outro na 4. E na posição 3 eu tenho o etil. Olha só. Na posição 3 eu tenho o etil. Isso a gente ainda não tinha visto. Nós sabemos como definir a cadeia principal, como numerar, mas ainda falta colocar agora o nome final. O nome final. Fechar a conta. Vamos fechar a conta aqui. O nome final. Então, para o nome final, vai ter que ser em ordem alfabética. Ordem para a ordem alfabética, que é a parte que é o nome final, depois de ter analisado cadeia principal, numeração. Para colocar na ordem alfabética, a gente vai ter que ver o nome dos radicais, não leva em conta o prefixo. Então, ó, esse di aqui, na verdade, ele só está indicando que tem 2 metil, ele não deve ser levado em conta. O que a gente vai analisar é o início do nome do radical, metil, ó, M, e etil, E. Então, quem vem primeiro, M ou E? Quem vem primeiro, na ordem alfabética, E, por isso, 3 etil. Depois, 2,4 dimetil, e aí o nome da cadeia principal. Então a gente não vai levar em conta o di, ok? Não leva em conta o di, porque ele é só uma indicação do número de radicais metil. Ele não é o nome do radical, tipo, o nome do radical é etil, metil, propil, butil. Agora, quantos tem? Se é di, tri, tetra, aí isso daí não. Isso não deve ser levado em conta. Para a ordem alfabética, que é o nome final. Aqui com fórmulas de linha, mas a ideia é a mesma. Primeira coisa que você tem que fazer, olhou para a cadeia, olhou para a fórmula estrutural, não importa se ela está de linha ou se ela está estrutural simplificada ou condensada, também é chamada assim, você tem que descobrir quem é a cadeia principal. É o maior número de carbonos, ou no nosso caso, como a gente está mexendo com a mesma função em saturação, maior número de carbonos, se empatar, maior número de radicais. Então, ficou essa, ó. Não precisa nem mexer. O que a gente tem que descobrir aqui é quem são os radicais. Aqui é o metil disfarçado, vamos colocar dessa maneira. Disfarçado. É o metil aqui, ó. Tem metil aqui em cima, tem metil aqui embaixo. Vamos numerar. Então eu tenho
Um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4. Eu tenho metil na posição 2 e metil na posição 3. Nem é difícil fazer essa. Olha aqui como fica. Então aqui olha, eu vou mostrar aqui, mas a gente já sabia mexer com isso. Isso daqui é fórmula de linha. Ó. Isso aqui é um metil. Isso aqui é um CH3. Outro metil aqui, ó. Os hidrogênios são todos implícitos, né? Então, eu tenho nas posições 2 e 3, tenho na posição 2 e tenho um outro na posição 3. Assim, 2,3 de apareceu só para dizer quantos metil eu tenho. Eu tenho 2,3 de metil. O nome da cadeia principal, 4 carbonos. But, só ligação simples, an, termina em O, butano. Esse caso mais à direita, numerar de novo. O primeiro passo é descobrir a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E fico com 3 radicais. Nem precisa mexer muito. Ó. Se você quiser dobrar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai ficar com esses 2 radicais e mais um bem aqui. Se você fizer isso. Ó. Fica com esses 2 e bem aqui. A mesma coisa indo direto na horizontal. O que a gente precisa numerar são todos metil aqui, ó. Metil, metil, metil. Então vamos numerar. A gente numera primeiro da onde? Nesse caso, da esquerda ou da direita? Vamos lá. Vamos primeiro da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque o metil está pegando a menor numeração na esquerda, a menor possível. Ele não pode pegar na ponta aqui. Se ele pega na ponta, ele alonga a cadeia e não vira um radical. Vou dar um exemplo para você aqui. A menor posição para ele é a 2, no caso de cadeias abertas. Olha só, tem esse caso aqui. Aí eu quero colocar um radical, né? Beleza. Aí eu invento de colocar o radical na posição 1. Não pode, porque ele alongou a cadeia. Agora eu tenho um outro composto, agora virou butano. Então, a menor posição é a 2. Se ele não entrar no meio, no caso do propano, não tem outro lugar para ele entrar. Isso aqui foi só um exemplo à parte. Vou até colocar uma régua aqui, passar um traço. E um exemplo à parte. Vamos numerar ao contrário, ou seja, da direita para a esquerda. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. A menor posição também pega 2 da direita. Esse é aí que está complicado. Eu estou numerando, como diz a regra, em ordem de complexidade, sem problema. Estou seguindo a regra. Numerando em ordem de complexidade. Nesse caso só tem metil, não tem disputa aí. Né? Diferente daqui que havia uma disputa entre o metil e o etil, né? Eu tenho que primeiro pegar o metil. Mas está pegando 2 da esquerda e está pegando 2 da direita. Olha só o que vai acontecer. Se eu pegar da esquerda, eu tenho metil nas posições 2 e 4. Então fica 2,2,4 trimetil. Isso pegando
da esquerda, né? Pegando da esquerda, fica 2,2,4. Pegando da direita, né? Isso aqui são propostas ainda, nós vamos analisar elas. Eu tenho 2,4,4. Por quê? Porque da direita eu tenho metil no carbono 2 e 2 metis ou 2 metios no carbono 4. Ou seja, 2 radicais metil no carbono 4. Trimetil. Então, pegando da direita, eu tenho 2,4,4. E agora, qual dos dois que é o correto? Sabendo que eu peguei a menor posição possível para o primeiro, que é 2. Aí que vem, olha só, a menor soma das posições vence. Vamos somar então. Vamos somar. Somando aqui, colocar um sinal aqui todo sem respeitar exatamente a regra, mas somando aqui, eu tenho 2 mais 2 mais 4, aqui eu tenho 8. Somando aqui, eu tenho 8, 10. A menor soma vence, então eu vou ficar com a esquerda. Logo, essa aqui está fora. Essa está fora. Então eu vou ficar com 2, 2 e 4. Olha o nome do composto aí. 2,2,4 trimetil. O nome da cadeia principal, eu tenho 5 carbonos. Pente, só ligação simples. An, termina em O. Então nós temos aqui essa estrutura e primeiro passo, descobrir a cadeia principal. A cadeia principal é a que tem o maior número de carbonos, porque a gente já viu que a gente teria que levar primeiro em consideração função e saturação, mas são todas da mesma função, hidrocarbonetos. São todos da mesma saturação, são tudo ligação simples. Então a gente vai para maior número de carbonos e depois maior número de radicais. Se a gente pegar aqui na horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, com um radical. Esse radical aqui, se fosse na horizontal, olha só que radical seria esse. Vou escrever ele na fórmula estrutural simplificada. Sabe que radical é esse? Vamos procurar aqui na nossa lista. É exatamente esse aqui, ó. É o isopropil. Por que isopropil? Vou falar agora por que ele se chama isopropil. Veja que a gente consegue fazer uma simetria aqui, ó. Olha, ele é simétrico, os dois lados são iguais. Então a gente tem esse lado igual a esse lado. A valência está nesse carbono aqui do meio. Quando isso acontece, nós chamamos isso de iso, lados iguais, iso. Iso significa igual. Então, iso igual. Iso igual. Como é um radical de 3 carbonos, então isopropil ou
e, abreviando aqui, ipropil. Veja que nós também temos outra forma do propil, que é essa aqui. Cadeia normal, sem ramificação. Essa forma aqui é chamada de N-propil. Esse N vem de cadeia normal, ou seja, sem ramificação. Mas não se escreve N para ganhar tempo, mais comum apenas propil. Tá, olhando por esse lado, só que aqui ela está na forma de linha, esse isopropil. Na fórmula de linha, ele ficaria assim mesmo, olha aqui, ó. E o radical estaria bem aqui, ó. A valência, quer dizer, aqui, ó. Estaria aí a valência. Ele está escrito nessa forma aqui, ó. 1, 2, o terceiro carbono bem aqui, exatamente do meio, onde vai fazer a ligação. Isso se a gente adotar essa cadeia principal na horizontal, sendo 1, 2, 3, 4, 5 e o isopropil. Mas tem outra possibilidade, que seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5 também, e ficamos com dois radicais, um aqui e o outro bem aqui. Lembra que para cadeia principal, maior número de carbonos, depois quem decide é o quê? Maior número de radicais. Então a gente vai ficar com esse segundo caso aqui, ó. Que também pode ser assim. Pode ser tanto assim como assim. Ficamos com dois radicais, em vez de ficar com um só. Ok? Então olha como iria nos enganar. O que a gente tem que fazer agora é numerar. Numerar é função e saturação. Depois, ordem de complexidade, menor soma das posições. Aqui a gente tem que radicais? A gente vai ter, colocando dessa maneira aqui, ó, nós vamos ter o metil, bem aqui, ó, e o etil ali. Nesse caso aqui, ó, vou até mostrar. A gente ficou com essa cadeia principal aqui, ó. Isso aqui ficou sendo a nossa cadeia principal. E aqui é o nosso metil. Aqui é o etil. Está escrito em fórmula de linha ele, né? É o etil. Porque ele está em fórmula de linha. Mas ele aqui é esse aqui, ó. Ele aqui. E esse daqui é esse aqui. Estamos aprendendo, não tem problema escrever aqui. Então, o que a gente precisa? A gente precisa numerar. A numeração é em ordem de complexidade. O mais perto é o metil, a menor posição, vocês já lembram, que é 2. Então, vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso quer dizer que eu fiquei com na posição 2 eu tenho metil, 2 metil, aqui ó, na posição 2. Na posição 3 da minha cadeia principal eu tenho o etil. O nome final tem que ser em quê? Ordem alfabética. Como determina aí o PAC, entre o M e o E, ordem alfabética. Então, vamos lá. 2, olha o nome aí. Melhor, desculpa. O E ganha.
3 etil, 2 metil. E o nome da cadeia principal? 5 carbonos pente, só ligação simples AN, termina em O. 3 etil, 2 metil pentano. Essa é a parte 5. Nós estamos concluindo agora. E teremos mais depois. E assim a gente para por aqui.